Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja com vocês. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E o pecado daqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Queridos telespectadores, queridos irmãos e irmãs, uma saudação a todos vocês, que a cada dia, de modo especial nesses domingos, têm participado desta reflexão e têm ouvido com atenção a palavra do Senhor. Hoje, o trecho do Evangelho que vamos refletir, vamos meditar um pouco, nos traz a realização da promessa de Jesus. A promessa de Jesus aos discípulos era: eu vou enviar a vocês um outro defensor, um advogado, aquele que vai orientar, vai estar presente, para fazer com que vocês falem as palavras certas, para que vocês não fiquem preocupados, não fiquem desanimados. O Evangelho de hoje, tirado de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, nos diz que Jesus enviou os discípulos. Nós já meditamos sobre isso um pouco quando Jesus volta para o Pai e diz: ide por todo o mundo. Só que ide por todo o mundo é uma palavra de envio, vamos dizer assim, é um mandato. Quais são as condições que eu devo ter para ir a todos os povos? Como é que eu devo estar? E hoje o Evangelho nos diz que Jesus, e começa dizendo assim: ao anoitecer daquele primeiro dia, ou seja, o domingo, Jesus veio no meio dos discípulos que estavam fechados, ainda meio temerosos, medrosos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Veja como que isso é importante. Qual é a condição, qual é a preparação que eu devo ter para ser missionário, para levar a boa nova do reino? Eu devo ter o Espírito Santo. Devo ter a certeza de que quem vai agir é o Espírito Santo. Aliás, quando nós vamos para a missão da nossa vida, do dia a dia, o Espírito Santo vai antes,
nos antecede, ele chega primeiro, prepara tudo. De modo que quando nós estamos naquele lugar, anunciando, vivendo, testemunhando, o Espírito Santo já preparou o terreno de modo que aquela palavra, aquele gesto, aquele testemunho produz efeito. Não produz efeito porque nós somos bons, somos experientes, somos pessoas cheias de sabedoria. Não, produz efeito porque o Espírito Santo já está ali, agindo, fermentando a boa nova que vai ser anunciada. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós devemos ter esta certeza conosco. Não podemos ter medo, não podemos ter receio, porque o Senhor está conosco. Quando nós saímos em missão, quando nós vamos para os nossos ambientes para viver a nossa fé, ou para viver no mundo como quem tem fé, o Espírito Santo nos antecede. É Ele que vai abrindo as possibilidades para todos nós. Mais uma coisa importante que hoje nós ouvimos no trecho do Evangelho. Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. E diz uma coisa importante aqui. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Aqui Jesus institui o ministério da reconciliação na igreja. A igreja recebeu esta missão de reconciliar as pessoas com Deus, consigo mesmas, com os irmãos e irmãs, com a igreja. Esta reconciliação é condição para que o meu testemunho seja verdadeiro. Se eu não estou reconciliado comigo mesmo, com os irmãos, com a igreja, com Deus, como é que eu vou anunciar Jesus Cristo? Se eu não recebi o perdão das minhas faltas, porque todos nós cometemos essas faltas e ninguém está isento delas, se nós não recebemos o perdão, não nos sentimos perdoados, outra vez reintegrados à família de Cristo, como é que eu vou falar desta família? Como é que eu vou anunciar esta boa notícia? Se eu tenho dúvidas internas, se eu tenho questionamentos que não estão resolvidos, se eu tenho dissabores, mágoas, como é que eu vou falar de Deus se isso tudo está me angustiando? Portanto, se nós somos chamados, e mais que isso, somos enviados por causa do nosso batismo para sermos missionários, nós temos que estar reconciliados com o Pai, reconciliados entre nós. Nós temos que receber o Espírito Santo. Temos que estar prontos para isso, para anunciar Jesus Cristo a toda criatura. A exemplo dos discípulos que estavam medrosos, fechados numa casa, às vezes nós ficamos assim também, mas a exemplo deles, nós não podemos desanimar. Estavam sim com medo, estavam preocupados, mas não estavam perdidos. Se estivessem perdidos, cada um teria procurado o seu caminho. Mas não, eles estavam juntos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós temos que fazer a experiência da vida fraterna, da vida comunitária. E o estar juntos, claro que não é apenas estar junto fisicamente. Isso às vezes nem é possível para todo mundo. Mas nós temos que nos sentir igreja, nos sentir a família de Deus, nos sentirmos juntos com os irmãos e irmãs. A responsabilidade não é minha, é nossa. Jesus Cristo deixou a missão para a igreja, não para uma pessoa. E não é uma pessoa que vai assumir a missão e achar que ela está fazendo tudo certo e todo mundo está fazendo errado. É como igreja que nós anunciamos Jesus Cristo. Mesmo indo sozinho lá naquele ambiente, eu estou indo como igreja. Eu carrego nas costas a experiência do convívio com os irmãos e irmãs. Este trecho do Evangelho nos motiva muito, porque ele nos faz perceber a necessidade de estarmos vivendo como irmãos, para podermos dar um testemunho verdadeiro. Se nós falarmos de Deus, temos que dar um testemunho,
Se nós falarmos do amor de Deus, temos que dar um testemunho. Se nós falarmos da vida fraterna, temos que dar um testemunho. Como é que eu vou poder dar um testemunho de Deus se o meu amor por Ele é relativo? Como é que eu vou falar de fraternidade, de compromisso, de estar juntos se eu fico sozinho, isolado? Não quero saber dos meus irmãos e irmãs. Por isso, nós somos convidados a fazer a experiência do encontro com Jesus Cristo e com os irmãos e irmãs. Onde nós estamos reunidos, o Senhor está ali no meio dele, no nosso meio. E assim que nós dizemos na missa, o Senhor esteja convosco, nós dizemos, Ele está no meio de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, essa experiência de convivência é que nos forma, nos prepara para sermos missionários, para levarmos o Evangelho a toda criatura, para alargarmos o horizonte das pessoas que ainda estão amedrontadas, estão tristes, abatidas. Nós temos que levar esta esperança. O Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por nós e ficou quase que à margem de tudo, mas não perdeu a esperança. Confiou no Pai. Que nós saibamos também confiar em Deus, o nosso Pai. Eu gostaria de convidar você, querido irmão e querida irmã, para essas meditações. Ler a Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus, seja na liturgia, seja no seu lar, no seu ambiente. Fazer isso é abrir o coração para que Deus transforme, para que Deus faça a sua obra, realize o seu projeto. Assim, o Senhor que nos conquistou a um preço alto na cruz, Ele vai nos fortalecer. O amor de Jesus é tal que foi capaz de dar a vida. E é este amor que preenche a nossa existência e que nos faz capazes de transmitir Jesus Cristo aos outros. Que sejamos todos transmissores da boa nova do reino aos irmãos e irmãs.